Programa, aliás, é o último de hoje, né? O último programa dessa série voltada ao Rally Dakar aqui no Bandeira Quadriculada. Você que nos acompanhou durante praticamente 2 semanas. 2 semanas diariamente. É um negócio realmente, olha, louvável, viu? Só quero dizer uma coisa pra você. Louvável, porque olha, foi um Rally Dakar realmente que a gente vai analisar. Não só essa etapa de hoje, que aliás foi muito positiva para o Brasil, né? E também vamos falar dos vencedores de cada categoria. E claro, há algumas novidades que foram anunciadas agora há pouco, para você que está acompanhando aqui nosso programa, e que aqui no Extra, para você desse 12º e último estágio 12ª. que aconteceu entre as cidades de Hará e... Qual é o nome da cidade? Kidia. Que dia? Que dia! Que dia! Que dia maravilhoso! Eu sabia que ia fazer esse trocadilho, mais cedo ou mais tarde. Que sacanagem. É igual você queria fazer o trocadilho pro cara bobo da Venezuela que vai jogar Libertadores. Não, Ninguém tem... ou fazer aquela piada da Paula Tejano e do Tomás Turbano. Então. É igual você falar pro cara bobo que vai enfrentar o Universitário do Peru e dizer, olha, não tem mais bobo no futebol. Não, você vai ver o cara bobo enfrentar a Universidade do Peru. Você imagina a piada de sentido, né? O cara bobo do Peru. Cara bobo da Venezuela. Cara bobo da Não, o Venezuela vai cara enfrentar o bobo. Universitário. A Universidade do Peru é de onde? Do Peru, rapaz. O cara bobo vai enfrentar o Peru. O Peruzão lá da. Não, vai ser uma coisa linda. Mas enfim. Ai, que vai ser uma Bom, boa piada. nós tivemos aí essa última etapa e que definiu os campeões de todas as categorias. E como a gente falou ontem, não mudou porra nenhuma, né? Tipo, todas essas categorias deu a lógica, né? Mas vamos lá, vamos Não, por parte. deu a lógica, mas a única esperança que nós tínhamos era se tivesse o japonês em frente a Iveco. Já vamos falar disso, né? E também vamos falar uma coisa que é o seguinte, nos carros quase deu pro Catariano, viu? Por muito pouco. Por muito pouco. Mas primeiro vamos falar das motos que teve aí campeão na categoria e que teve também a vitória na etapa, né? Vamos lá então, meu caro César Augusto. Como que foi aí a etapa de hoje das motos? A etapa de hoje teve a vitória de José Ignacio Conejo Romero, com 1 hora 28 minutos e 15 segundos. Mas quem levou o título foi Rick Brabeck, da Honda, com uma. Saúde. Obrigado. Com um tempo no geral de 40 horas, 2 minutos e 33 segundos. A gente pensava que o Kiterin ia ganhar, mas não ganhou de jeito nenhum. Exatamente, né? Lembrando que nessa etapa de hoje, deixa eu até ver aqui a posição que chegou o brasileiro. O Berrocal? Exatamente. Deixa eu até dar uma olhada aqui se eu consigo ver. Tô olhando aqui. Posição de número 68 nessa etapa de hoje. Melhorou. Melhorou. No geral, como é que ele ficou? No geral, eu acho que ele ficou em 70º. Deixa eu ver. Tá bom. É bom confirmar aí, né? Não, se ele for pior hoje, você pode descer o porrete, porque eu acho que ele não foi bem hoje. Olha, o Berrocal, eu queria só fazer uma observação, né? 67º. Tá bom. Tá razoável. Mas olha, ô Berrocal, na boa. Ano que vem, se você for correr Dakar, faça uma apresentação mais decente. Porque, cara,
Eu não. Nada contra a pessoa. Mas, poxa, eu podia fazer um resultadozinho melhor nas motos. Aliás, eu até quero fazer uma observação aqui, viu? Nós tivemos aí o título do Bradecker, é isso, né, César? Isso. Só que um piloto está internado em estado crítico do hospital da cidade de Harad. Harad, que era Aliás, Riad, perdão. Está no hospital de Riad. que é o Edwin Strasser, da Holanda, dos Países Baixos. Ele que corre na categoria de motos sem assistência. Que é essa categoria que tem que dar o nome. Original by Moto. Esse piloto holandês, ele sofreu um acidente na quinta-feira, ontem. E teve foi diagnosticado com uma fratura na região cervical. Isso, ele sofreu um acidente a 50 km por hora na segunda parte da maratona, que nós tivemos na etapa de ontem, entre Chubibratá a Harad. Vários motociclistas alertaram a organização e o corpo médico chegou rapidamente ao local. O piloto ele foi levado ao hospital em Riad, onde, depois de 10 minutos, sem atividade cardíaca, os médicos conseguiram ressuscitá-lo no local antes transferiram para interações médicas, onde ele foi detectado que ele teve uma fratura na vértebra cervical. Ai. Isso. Não, e olha, 2 acidentes no Dakar, 3 acidentes no Dakar nesse ano, e tudo nas motos, né? O piloto tem 48 anos de idade e disputava o seu terceiro Dakar. Em 2018 chegou terminando na posição de número 49 e ano passado foi 30º e depois esse ano estava em 38º no geral e 4º na original, né? E o holandês disse que não aspirava a repetir vitória na quarta-feira. Segundo ele, freio por tudo e não passo por uma duna, senão vejo o que está por trás. Se você não aceita os perigos do esporte, precisa ficar em casa. Segundo o diretor do Dakar, David Castera, disse que, abre aspas, a situação é diferente do Paulo Gonçalves, mas ele está no hospital e esperamos notícias. A verdade é que foi um acidente muito sério, mas agora está em cuidados do hospital de Riad. Bom, como a gente... Fica claro que o Dakar não deu certo na Arábia Saudita. E ainda vão ter mais 4 edições lá. É uma coisa que... primeiro, né? Esperamos que ele esteja... Tenha melhoras. Que ele esteja bem. Claro que a gente vai ficar de olho em relação a isso. Inclusive, a gente vai pedir depois para que a imprensa holandesa consiga alguma informação a mais. Mas é impressionante, né? Você não ter muro, você não ter nenhum tipo de proteção. É uma coisa para rever isso aí, né? Literalmente. E sem contar que a categoria Original by Moto é aquela categoria hardcore do Dakar. Sim. É a categoria onde os caras não têm ponto de cronometragem, não tem serviço médico. Sim. E você bem citou, teve ajuda de pilotos para alertar que estava machucado. Provavelmente ele deve ter caído de cabeça para ter tido deve ter caído da moto muito feio, porque uma lesão na coluna, na vértebra cervical, e aliás, é a segunda na vértebra cervical, porque o Van Beveren também teve essa mesma lesão também. Dependendo da situação,
Pode ser que ele nem volte mais a competir se ele conseguir sobreviver. Não tem como voltar a competir. E pior, na Arábia Saudita fica claro que não tem estrutura para fazer um Dakar. Sim. A situação realmente crítica. Lembrando, o estado dele é um estado crítico, pelas primeiras informações. Como a gente não sabe se o hospital vai dar o boletim médico, e nem o da cara agora também deixou na mão do hospital, então depois a gente vai... Tanto que a família dele está indo para a Arábia Saudita para dar um apoio. E o Dakar... Então, vamos ver o que vai acontecer aí. A gente vai saber depois. Depois o César vai certamente falar com jornalistas lá da Holanda, né? Ou quem tá lá, quem vai ficar lá agora de imprensa é a motorsport.com, pelo jeito, porque vai ficar cobrindo da cara e vai também agora ter um escritório no Oriente Médio, porque você vai ter corrida em Dubai, Catar. Sim, claro. Aí depois o César vai certamente checar aí com o pessoal do país, né? Não só os holandeses, mas também esse pessoal do motorsport.com aí para saber mais detalhes do boletim médico. Aí a gente vai ficar esperto sobre a situação. Bom, vamos então agora para os quadriciclos nessa última etapa, que teve como vencedor o chileno Inácio Casale, mas na etapa teve um vencedor diferente, César. Olha o nomezinho do caboclo. Arkadiusz Lidner, da Polônia. 1 hora, 53 minutos e 15 segundos. O segundo colocado foi o Henrico, né? Giovanni Henrique com uma diferença de 1 minuto e 21 segundos. E Simon Witze com a diferença de 1 minuto e 25 segundos em relação ao líder. Mas quem levou foi o Casale no geral, com 52 horas, 4 minutos e 39 segundos. E olha, no quadriciclo, só sabe quantos que chegaram até o final do Dakar? Quantos? 12. 12? 12. Caraca, velho. Tipo... E a maioria é tudo sul-americano ou polonês. Impressionante. Olha. Mas aí, nesse caso aqui, né, César? Já é esperado, né? Você lembra que eu falei lá na quarta-feira, né? Não, e não é só nos quadriciclos. Nos protótipos também tem pouca gente. Daqui a pouco a gente vai falar dos protótipos, mas o Casale a gente vinha falando aqui que ele ia administrar e foi um cara regularíssimo. Venceu pouquíssimas etapas, venceu a maioria das etapas, porém sempre ficou ali em primeiro, segundo, terceiro, quarto. Talvez a pior posição tenha sido um sexto lugar, que eu lembre. Mas sempre administrou aí a vantagem de uma maneira muito considerável, né, César? Muito considerável e também não teve muitas ameaças. Principalmente, né? Até o Henrique chegou a chegar a alguma coisa, mas não mudou nada. Vamos então agora para os carros. Esse aqui, olha, teve um draminha no final, viu, César? Teve um draminha no final, mas quem levou foi Carlos Sainz da Espanha. Terceiro Dakar seguido, e o primeiro da era Arábia Saudita, junto com Nasser Al-Attiyah e Stefan Peter Hansel. Olha, na etapa o Attiyah, perdão. Ele venceu a etapa de hoje, que ele chegou a 6 minutos atrás, no geral, em relação ao Carlos Sainz. Se ele conseguisse abrir um pouquinho a mais em relação ao segundo colocado, ele teria ganhado na última etapa. Olha como é a coisa. Porque o Sainz na etapa hoje, ele foi sexto. Foi a diferença de 3 minutos e 56 segundos.
se ele de Wyatt tivesse chegado 4 horas e pouco à frente em relação ao Sainz, ele teria ganhado o campeonato. Olha que loucura. Foi por muito pouco mesmo. Agora, lógico, méritos para o Carlos Sainz, até pela competência que ele teve, né, pelo nível técnico que ele apresentou. E a gente tem que lembrar que o Sainz ganhou na fase africana com o motor Mitsubishi, ganhou na fase sul-americana em 2017 com a Peugeot de fábrica, e ganhou na Arábia Saudita como a Mini de fábrica. Então não é... Para quem ganhou 3 vezes Detalhe, né? Detalhe, né? Se não me engano, acho que é o primeiro piloto a vencer o Rally Dakar em 3 continentes diferentes. O primeiro piloto a fazer isso. E outro detalhe também, o Sainz se consolida-se como mais ídolo na Espanha do que o Alonso. Exato. O Alonso que chegou em 4 lugares nesse estágio de hoje. E no geral, o Alonso chegou, vamos fazendo as contas, em 13º. Ficou uma posição... Ou seja, na AlphaGrow. E aí, o que aconteceu, César? Hoje teve a cerimônia de encerramento, né? E o Alonso teve um anúncio, é isso? Ele falou que deve retornar ao Dakar no ano que vem. Beleza. Mais mala sem alça. Mais um ano pra gente aguentar o Alonso. Você vê que ele tá sendo uma mala sem alça, né? Lembrando que ele vai correr em Anápolis, agora desse ano de 2020. Não, ele vai correr, mas a gente não sabe se vai se classificar nesse ano, pelo menos. Exatamente, né? Tem essa também, né? Putz, grilo. Que ano passado ele conseguiu ser ele. Não conseguiu se classificar no grid. Tipo, quem classificou foi uma equipe muito pequena, cara. Pequena que a. Que a. Que a McLaren. Não, a Kali no ano passado, a McLaren fez uma parceria com a Kali e tentou fazer. É porque a gente tem que explicar por que não deu certo no ano passado e deu certo em 2017. Falta de foco. Ó, não é falta de foco, mas eu tenho uma explicação técnica aí. Em 2017, quem bancou o Alonso na Indianápolis pela McLaren foi a Andretti. Sim. Que é a equipe mais bem estruturada da categoria. Sim. 6º carro. E o Alonso, motor Honda. Tava para fazer o bem bolado aí. Depois que o Alonso fez aquela merda de falar que o motor Honda é pior que o motor de GP2, no GP da Suzuka, ele fechou as portas na McLaren. Saiu 2 anos atrás, 2018. 2019. A McLaren não podia fazer parceria com alguma equipe motor Honda, porque o motor Honda ia vetar o Alonso. Tinha que pegar uma equipe melhor. E pegou a Kali, que tem uma equipe na Fórmula 2. Resultado: o Alonso não teve um carro reserva, porque o carro dele quebrou o volante, como você teve uma ideia, naquele acidente, nos treinos livres, e tomou uma sova da Pipa Man. Que beleza, hein? Que maravilha, hein? Palavra pra você, viu? Então ele vai correr de novo esse ano. Mas aí tem uma diferença. A McLaren vai ter uma equipe própria e que vai disputar toda a temporada. Então, e aí a gente vai ver como é que se o Alonso vai conseguir se classificar, se é que vai conseguir se classificar. Não, eu acho que o Alonso no ano que vem não vai. Nesse ano não vai. Porque você vai ter a McLaren prota, certo? Sim. A Arrow McLaren, que é o nome da equipe. Você vai ter mais pilotos europeus disputando Indianápolis. Aliás, em relação à Indy, só para eu acrescentar, né?
Na Rádio Piteira, no nosso programa que nós temos semanalmente, né? Nós vamos ter um guia bacana em relação à Indy para vocês lá na Rádio Piteira, quando chegar perto da temporada começar, né? Então, assim como faz a Fórmula 1, a gente vai fazer a mesma coisa em relação A Indy. à Indy, né? Então, fica ligado na Rádio Piteira toda segunda, né? Quando vai ao ar na Rádio FT. Mas, bom, em relação aqui aos carros do normal, o Sainz foi o melhor mesmo e nenhuma surpresa. E nos protótipos, temos uma boa Olha, notícia. diga-me. Varelão em nono, no geral. E ele venceu a etapa de hoje, Brasil. Aê, mano! Brasil, Deus! É o que eu falo, velho. Chama a Regina Casé com o esquenta, pelo amor de Deus. Olha, vou falar uma coisa, o Valela. Eu tenho total respeito por esse cidadão. Porque o bicho é bom mesmo. O cara manja dos Paranauê. O cara começou. Só pra vocês terem uma noção. Quem acompanhou desde o começo tá ligado, né? Mas é bom a gente explicar pra quem tá chegando agora, né? No primeiro estágio do Rally da Cara, este moço, ao lado de Gustavo Gujomin, teve um problema no volante. Teve que botar caixa de fenda. Não é uma caixa, uma chave de fenda. É, uma chave de fenda, é verdade. Para poder dirigir até da metade do primeiro estágio até o final do primeiro estágio. Que gerou que ele teve perda de tempo e ele fez uma recuperação simplesmente fantástica. Ganhou 2 estágios, o que mostra que ele tinha carro e capacidade para ganhar esse rally. Se não fosse problema lá no começo. É impressionante como ele consegue. Claro, tem o mérito também do Gustavo Gujomin, que é um cara que mostra também ser um excelente navegador, né? De uma competência também muito grande. Mas olha, a tocada que o Valera conseguiu fazer também é algo realmente espetacular. Ou seja, acho que se tem uma coisa que o Brasil pode se orgulhar, é esse cidadão aí de Santa Catarina. Então, se orgulhar e também ele ser nono em uma categoria que tinha apenas, nesse final da Dakar, 34 protótipos. Não sei se é isso. E a forma como ele foi recuperando as posições, né? A forma como ele foi subindo, né? Tirando a diferença, foi um negócio realmente impressionante. Ele tinha ganhado uma etapa, se eu não me engano. Foi nessa semana que ele ganhou. Se eu não me engano, ou foi na segunda, ou foi na terça, ou foi na quarta. Agora, na quarta. Agora não lembro exatamente Não, foi na terça-feira, quando o Mitchell Guthrie foi desclassificado. Isso. E agora volta a ganhar a etapa, agora merecidamente, né? Por méritos próprios, né? E olha, se o Valera correr no ano que vem, é um dos sérios candidatos ao título do ano que vem. Ou tô errado, César? Ou tô falando absurdo? Não, ele é sério candidato ao título e tem uma boa equipe apoiando, que a Monster Energy. Então não é uma equipe qualquer. Então vai correr bem ainda. No geral, quem levou nos protótipos? Casey Curry. Okay. O americano que estava em banho-maria a competição quase que inteira, né? Vamos falar a real. Não. Tava em banho-maria, mas ele não conseguia fazer muita coisa também. Quem foi segundo e terceiro? Segundo foi o russo Sergei Karyakin e Anton Vasiluk. E o terceiro, a dupla do Chile, Francisco Lopes Contado com
Juan Pablo Latraque Vinagre. Bacana. Então, América do Sul aí mostrando nos protótipos que é muito forte, hein? E os americanos, claro, também com a sua competência, né? Né? De uma forma mais interessante. Parabéns ao Curry, né? Que teve seus méritos, né? Contou com a sorte, essa que é a grande realidade, né? Porque se o Valera não tivesse tido esse problema no volante, teria chegado nessa briga pelo título. Mas é merecido. E bacana aí ver o América do Sul muito bom nos protótipos. E os protótipos, né, César, que tem um detalhe muito interessante, né? Parece que eles estão sempre na evolução, ano após ano. É. Né? Porque os protótipos, para você que não conhece, é como se fosse um mini bug. Não, e não é um mini bug. Se você ver, por exemplo, a NASCAR, as corridas de terra, é com esses protótipos que disputam da carro. Que é mini bug. E, aliás, teve até um incidente trágico anos atrás, em 2012, quando o Tony Stewart atropelou um piloto de mini bug. Sim. Num circuito de terra, o piloto estava bravo. Isso ajudou o Tony Stewart a encerrar a carreira rápido, precocemente, porque ele estava triste. Mas vamos para os caminhões? Bom, vamos então para a última categoria desse Rally Dakar, que foram os caminhões. E que tivemos vencedor na etapa e também o vencedor também no geral, César Augusto. O vencedor no geral e na etapa é Andrei Kardinov, com vamos dizer assim, o segundo lugar na etapa com o bielorrusso Ilakesei Vishnevsky e o terceiro lugar na etapa para Eduard Nikolaev. Mas quem levou no geral foi o Kardinov, junto com Anton Shibalov em segundo e Sergei Vesovich em terceiro. E a gente não teve a nossa alegria de ver o japonesinho superando a Iveco. O Suagawa, ele terminou nesta etapa em 15º, outra vez ficou atrás de 3 Ivecos. O sonho de japonês é igual pobre, dura pouco. Dura pouco, triste. Mas ele chegou em 10º no geral. O que já é alguma coisa. Ele chegou à frente, pelo menos. Se a gente for parar para analisar. Ele chegou na frente de uma Tatra, de uma Mas, e olha, ele chegou de 2 Ivecos. Olha só! Rapaz! Olha! Como é que eu poderia dizer em relação a isso? Ao Teruhito Sugawara? É. Toca a música do Jiraiya. Boa! Solta a trilha do Jiraiya, meus amigos do Brasil! Oi! Peraí, deixa eu vou pegar no YouTube enquanto isso. Vamos ver se vai sair. Vamos ver se vai sair aqui no Skype. Mas a trilha do Jiraiya tem garantia. Ou a trilha do Jaspion. Sim. Você sabe que eu achei a música traduzida do Jaspion? Qual? A música de abertura. Sim. Do Jaspion inteira. Traduzida. Olha que maravilha. Você vê que é a vagabundagem, né? Se o cara vai lá, não tem nada o que fazer e acha a trilha do Jiraiya. Vamos ver se você tá ouvindo agora. Se liga.
Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Deu pra ouvir? Aqui acho que não. Mas eu acho que Eu coloco na. na edição. Eu coloco na edição, Beleza. pessoal. Beleza, beleza. E aí nós vamos colocar para vocês aí, até para você que é mais novo, que não teve a oportunidade de ouvir, mas Não teve muito, oportunidade de ver essa série cara, clássica. atualmente é na Rede Brasil, né? Ela é de Brasil, mas você sabe que é de Brasil pega, sabe onde, né? Sim. Pega nem aqui em Pindas. Imagina pegar numa TV. Tem umas aberturas boas do Jiraiya também. Você Ei, acha. Jiraiya, pô. Não tem um canal no YouTube chamado Tokusatsu TV. Tokusatsu TV, que é aquelas séries do Jaspion, Jiraiya, Giban, Changeman e tal. E lá você acha os episódios completos de boa. Você acha os Exatamente. episódios. Só não acha os episódios completos do Jaspion, por causa do que o Jaspion agora, pra quem, se você quer ver a temporada toda do Jaspion, você tem o Play Plus da Record. Sim, sim. Bom, então é o seguinte, galera. Vamos então à nota desse Rally Dakar 2020. Meu caro César Augusto, para você, qual foi a sua nota em relação ao todo desse Rally Dakar? Nota 5. Nota 5. Olha, foi até generoso. Foi até generoso. Claro, evidentemente, né? Foi um Rally Dakar que, mais uma vez, se mostrou como questão de estrutura péssimo, né? Uhum. Como questão de estrutura, como eu posso dizer? Não, e não é só questão de estrutura, mas também a questão de organização. Porque esse é o primeiro ano do Casterra como diretor da casa. E foi muito mal. Os dirigentes, quando teve a merda acontecendo, tiveram que se explicar. Uhum. Então, além, claro, da morte do Paulo Gonçalves, né, que foi um fato trágico, vítima de infarto no meio da etapa. E agora esse acidente aí com o holandês, no penúltimo estágio de ontem. Mas, no geral, foi um Rally Dakar realmente bem abaixo do geral e bem abaixo do que foi aquilo que se esperava também, vai dar nota 5. Claro, e o Brasil, claro, se nos protótipos sou muito bem representado pelo Renato Valera, para recuperação aí muito boa. Nas motos, está na hora de ter alguém, né, que E olha possa... que, e olha que nesse ano vamos ter o Rally dos Sertões como etapa do campeonato Cross Country das motos. Exatamente. Lembrando que o Rally dos Sertões vai ter uma versão no geral, né? E claro que a gente vai trazer ao longo do ano, quando acontecer o Rally dos Sertões também, a gente vai trazer as informações para vocês, as classificações, no mesmo formato que a gente fez. Claro que a única diferença é que a etapa ela vai se rolar durante o dia, vai terminar no início da noite, né? Vai ser no horário brasileiro. Então a gente já vai ter a informação de uma maneira mais em tempo real possível, né? Então vai ser um negócio muito bacana. Lembrando que a gente vai fazer a gravação do programa da Rádio FT, que vai ao ar na segunda-feira, e né, que a gente vai falar além da Fórmula E, além das questões dos pilotos, o que está acontecendo na MotoGP. A gente vai realmente falar também do Rally Dakar também, né? Lógico, até para o nosso ouvinte que nos acompanha na rádio, né? Onde tem um alcance muito maior, né? Que a gente vai fazer um resumo do que aconteceu nessa semana, né? Também vamos explicar o que aconteceu com o Paulo Gonçalves e tudo mais e tal. E também os campeões de cada categoria. Mas é isso. César Augusto, nós fizemos o papel bem cumprido nesse extra. E tá só começando o ano, né? Tem ainda o programa na rádio ao longo do ano e vamos nessa.
Exatamente. Bom, a todos que estiveram nesse Rally Dakar, meu grandíssimo abraço. Tenham uma ótima semana para todo mundo. Valeu, César, e até mais. Até mais. Valeu.